conversar sobre estratégias e metodologias na educação. Hoje a gente traz um tema muito requisitado, que traz muitas dúvidas, que é o conceito básico de recurso pedagógico. O que pode se transformar em um recurso pedagógico? Muito bem, eu me chamo Márcia Helena, nós estamos com mais um vídeo da série Temas Variados em nosso canal Márcia Helena Salles. Se você gostar das nossas abordagens, das nossas sugestões de atividades, deixa o teu like. Se você ainda não se inscreveu, aperta aí no sininho e colabora para que a gente possa espalhar, difundir as nossas ideias, as nossas experiências, colaborando com a melhoria, com o crescimento, com a qualidade da educação no nosso estado e no nosso país. Muito obrigada por vocês nos acompanharem em nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Muito bem, vamos então conversar sobre o que é um recurso pedagógico. E eu começo dizendo que, de modo geral, qualquer atividade, qualquer estratégia, qualquer brincadeira, qualquer objeto pode se transformar em um recurso pedagógico. Quando eu digo pode se transformar, é porque, na verdade, vai precisar da sua interferência, da sua intervenção, do seu planejamento, das estratégias escolhidas cuidadosamente para que aquele recurso, que era apenas de diversão, de entretenimento, era um recurso apenas para agregar, ou quem sabe até um recurso educativo, mas não era pedagógico. Vai se transformar em pedagógico se você planejar com o devido cuidado, escolhendo o tempo certo, o horário, o momento para ser aplicado aquele jogo, aquela brincadeira, aquele filme, aquela contação de histórias. O tempo que você vai disponibilizar para as crianças vivenciarem aquele jogo, como eu disse, a brincadeira, a contação. Tudo tem que ser planejado com essa finalidade, com este cuidado. Transformar aquilo que é mera diversão, que é mero entretenimento, em algo que tem inúmeras possibilidades de aprendizagem. Ok? Vamos dar alguns exemplos. Vamos começar então pela contação de histórias. A contação é um recurso bastante interessante em diversos aspectos. É um recurso de afetoterapia, quando os pais contam histórias, quando a criança vai dormir. É um recurso para agregar, para quebrar o gelo, quando diversos palestrantes iniciam os seus trabalhos contando uma pequena história. É um recurso terapêutico, quando o psicólogo, o psicanalista escolhe uma história muito bem planejada para inserir no seu trabalho de atenção especializada a um paciente. Mas também a contação de histórias é um excelente recurso pedagógico, não só para a área das linguagens, como produção textual, literatura, mas também arte e assim por diante. Na verdade, a contação de histórias traz em si múltiplas possibilidades de amadurecimento, de desenvolvimento da autonomia, de busca e encontro com a sua identidade, além da história específica trazer diversos ensinamentos. Então, professora, professor, você escolhe o recurso e aí planeja em cima dele. Você pode e deve escolher uma contação de histórias para a aula de geografia, para a aula de história, para a aula de ciências, para a aula de arte, para a aula de empreendedorismo, a aula de matemática, qualquer atividade. E na educação infantil, para as múltiplas brincadeiras, os momentos do conto e reconto e assim por diante. Não importa o segmento, educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio, a série, a idade, você escolhendo o recurso correto, planejado corretamente para aquela faixa etária, com os objetivos muito claros para você, as finalidades pedagógicas, vai ser uma excelência. Você com certeza vai emocionar, vai fidelizar teus alunos às tuas aulas, você vai encantar
e você vai proporcionar a aprendizagem que você deseja. Portanto, repetindo, recurso pedagógico é um recurso educativo, um recurso de entretenimento, um recurso de diversão, que você planejou em cima dele, transformando-o em uma ferramenta de aprendizagem. Muitos professores me perguntam qual a diferença entre um jogo educativo e um jogo pedagógico. Pois é, está dentro desse tema. O jogo educativo, ele traz em si já a possibilidade de educar, como, por exemplo, um jogo de encaixe, um jogo com as letras, né? Um jogo alfabético, um jogo numérico, um jogo da memória, um jogo de encaixe de peças. Bom, esses são alguns exemplos de jogos educativos que você já compra pronto. Mas você pode produzir com material que você vai reciclar. Você, professora, você, mãe, pai de aluno. Mas ele continua sendo um jogo educativo se você, professora, não tiver o cuidado e o planejamento de, em cima deste jogo, transformá-lo neste recurso pedagógico. Por exemplo, professora, que jogo você vai escolher para a aula de hoje? Você quer trabalhar, além das competências socioemocionais, como autonomia, relações, respeito ao meio ambiente, respeito à cidadania, entre diversas competências que você insere de forma transdisciplinar nas suas atividades, que outros conteúdos você precisa? Por exemplo, na matemática, seriação, né? Números de 1 a 10. Então, você quer que a criança aprenda os números de 1 a 10, tanto na ordem crescente e decrescente, na seriação correta. Esses são os teus objetivos. Então, você vai escolher um jogo que proporcione estes conteúdos, a vivência destes conteúdos. Mas ele só vai se transformar em um jogo pedagógico se você preparar as crianças, passar as regras, orientá-las como jogar e mais orientá-las para a observação, para o respeito às regras, para a distribuição diante de todos os componentes, todos os alunos que pertencem àquele jogo, que estão participando do jogo. Também, se você, professora, planejar as metodologias ou os mecanismos avaliativos durante o jogo, você tem que observar e anotar como as crianças participam, como elas interagem, como elas obedecem às regras, quem tem mais espírito de liderança, quem tem mais autonomia, quem é mais dependente. Todos esses aspectos você vai observar as crianças durante o jogo. Se você não estivesse observando, se você não estivesse fazendo as devidas interferências, o jogo continuaria sendo educativo, não iria se transformar em pedagógico. Portanto, pelo seu conceito literal, um recurso transforma-se em pedagógico quando este recurso passa para as tuas mãos, professora, professor, e você planeja de forma detalhada e específica uma atividade ou várias a partir daquele jogo, proporcionando à criança múltiplas interações, além da brincadeira, às aprendizagens. Ok? Espero ter sido clara. Vamos agora, então, já que nós falamos da contação e do jogo, vamos ao filme. Os filmes são recursos pedagógicos excelentes. Muitos professores, e não de hoje, utilizam filmes. Professores de história que pegam filmes de época, filmes que trazem em seu enredo os aspectos de um momento vivido pela humanidade em determinada região, filmes também infantis que aparentemente não trazem em si possibilidades múltiplas de aprendizagem, dramas e assim por diante. Não importa o filme, o que importa é, primeiro, quais objetivos você quer atingir. O que você quer proporcionar às crianças? Quais conteúdos cognitivos e de comportamento, conteúdos atitudinais ou que competências socioemocionais você espera, pretende desenvolver a partir dessa vivência com este filme? Eu gostaria que as crianças, que gostaria de trabalhar com elas, além do respeito à natureza,
além do respeito ao outro, a questão da liderança, a questão de você se conhecer e de você assumir o seu papel no mundo. Eu gostaria de trabalhar isso. Eu gostaria de mostrar para as crianças o grande ciclo da natureza. Eu gostaria de trabalhar com eles a teia alimentar que está presente nos ecossistemas, além dessas outras competências que eu citei antes. Qual filme eu posso escolher? Por exemplo, o Rei Leão. O filme Rei Leão é um clássico, né? Que traz em si uma empatia muito grande. Muita gente, muitas crianças se identificam no filme porque, sem perceber, entram na vida e se identificam com a sua própria realidade. O filme Rei Leão traz a história de um filhote que já nasce com o seu papel definido no mundo, que é ser rei. E o seu pai e sua mãe o preparam para assumir esse reinado. O pai diz para o filho que o verdadeiro rei é aquele que traz em si a humildade e a consciência que ele tem que estar disponível para servir. O verdadeiro rei é aquele que é humilde em sua essência. No entanto, a trama traz uns aspectos de conflitos entre familiares. O tio do filhote, o tio do Simba é invejoso, arrogante, prepotente e deseja o trono. E para isso tenta matar o filhote e matar o pai, o atual rei e o futuro rei. Como todos conhecem a história, o filme se desenrola e no final tudo dá certo. Mas o interessante é que Simba foge com medo, né, de assumir suas próprias responsabilidades e nega para si mesmo o seu papel no mundo. Então você tem aí claramente questões inerentes à busca da identidade e à compreensão do seu papel no mundo. Para que eu vim? Qual a minha finalidade? Quais são os papéis que eu devo exercer e cumprir diante da minha existência? Muito bem, e aí Simba no final entende que ele é rei e que ele tem que voltar à sua família para assumir este papel, esta responsabilidade. Portanto, professora, professor, se você escolheu este filme, porque além de entretenimento, de diversão, o filme traz em si todas essas questões, mas você tem que assistir ao filme várias vezes antes, identificar as cenas que vão mostrar, que vão proporcionar à criança a percepção desses pontos que você deseja. Você escolhe 2, 3, 4 cenas, dependendo da faixa etária da criança. Você conversa com as crianças antes de liberar o filme para elas. Você conversa não só passando regras de comportamento, regras de atenção ao filme, como também você já pontua, como eu disse, dependendo da faixa etária, as cenas principais que elas deverão prestar atenção. Você também prepara um material de estudo, caso a criança já leia, já saiba ler e escrever, no caso o ensino fundamental, séries iniciais. Você vai preparar para ela um roteiro de estudo, onde ela irá responder após assistir ao filme. Depois que você recolher, depois que você receber das crianças esse roteiro de estudo respondido, você vai criar um debate na sala de aula, onde você vai puxar, onde você vai instigar de cada criança e perceber dela o que ela compreendeu, como ela entendeu. Até porque nós sabemos que cada um de nós vai ler o mundo à sua maneira, a partir das suas experiências, a partir das suas emoções vividas durante a sua vida. Portanto, é muito importante que você pare para ouvir a interpretação de cada criança. Muito bem, de forma muito breve eu expliquei acerca do filme e do filme Rei Leão, como pode ser planejado pedagogicamente como recurso pedagógico. Muito bem, professor, olha, um conto de fadas, uma fábula, uma brincadeira, um jogo, uma dinâmica, um filme, todo se transforma em recurso pedagógico. Desde que você pare, escolha com cuidado, focada, você, professora, focada nas competências e habilidades que você pretende desenvolver no dia de hoje, naquela aula, utilizando aquela ferramenta. No teu planejamento diário, você tem que deixar muito claro, não só para você, mas para a tua coordenadora,
quais estratégias, quais metodologias você vai aplicar sobre aquele jogo, aquele filme, aquele recurso, transformando-o em recurso pedagógico. Lembre-se que você, além dos conteúdos cognitivos de matemática, de linguagem, de arte, de história, ciências, empreendedorismo e assim tantos outros, você precisa também, através da vivência, oportunizar as crianças de vivenciarem as competências socioemocionais, como, por exemplo, na educação infantil, eu, o outro e o mundo. Portanto, eu tenho que me relacionar, tá? A questão da autonomia, a questão da liderança, tá? Portanto, recurso pedagógico é qualquer objeto, é qualquer ferramenta, é qualquer brincadeira, é qualquer dinâmica, desde que tenha a interferência de um especialista. Por exemplo, eu coloco uma criança para brincar com um jogo da memória, já é um jogo educativo. Ele vai se transformar em um jogo pedagógico, em uma ferramenta pedagógica, se você estiver presente, fazendo as interferências que você já planejou antecipadamente, fazendo as observações e as avaliações a partir destas observações que você está fazendo sobre o comportamento de cada criança naquele jogo. Após a finalização do jogo, porque você planejou o tempo de brincadeira, você vai fazer as suas anotações, você vai perceber a criança que interage melhor, a criança que tem mais poder de liderança, a criança que tem mais autonomia, a criança que compreendeu melhor as regras e assim por diante. Portanto, tudo isso deve ser registrado, deve ser anotado, e aí isso funciona como um mecanismo avaliativo. Portanto, recurso pedagógico, fechando, será aquela brincadeira, aquela estratégia que apresenta a interferência de um profissional especializado que planejou antecipadamente essas intervenções. Um jogo, um filme, uma contação de histórias, uma dinâmica, uma música, um momento de dança, de ludicidade. Professora, professor, eu espero ter lhe ajudado, eu espero ter contribuído com o seu trabalho na sua escola. Se você gostou, deixa o teu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aperta aí o sininho. Deixa o teu comentário para a gente saber como está chegando, como estão chegando as nossas ideias, as nossas experiências. Um grande abraço para vocês, espero ter ajudado e até a próxima.